Bom, tá tranquilo. Irmão Isaías, até eu quero guardar essa 3 ali, porque ela fala tudo, né? As atitudes, que é o... Com certeza. Então veja, irmão Isaías, aqui há uma necessidade do líder estar avivado, ok, isso vai responder para a igreja ou não, né? Mas o líder, ele representa essa força, né? Jesus, por exemplo, sempre esteve avivado e Judas colocou a corda no pescoço. Então veja bem, as pessoas também têm que ter esse despertar do entendimento, mas eles têm que ter recurso para isso, ok. Agora, qual a necessidade do avivamento na igreja, fora essa questão da liderança, né? Que o irmão exaltou como principal ali, e realmente é uma grande necessidade. Eu acredito, antes de continuar aqui, sobre... líderes que são avivados no sentido que Deus quer, eles influenciam. Um grande exemplo, nós estávamos num retiro, fim de semana agora, o irmão Reinaldo estava lá também, e a gente viu o nosso pastor. Eu não sou, muita gente tem essa mania, mas eu não idolatro o homem. Graças a Deus. Eu admiro o homem que é digno de admiração. Com certeza. E o pastor, a vida dele é admirável. E ele trouxe um ensino, então não sei para todos, mas pelo menos umas 10 pessoas que estavam comigo ali, elas saíram com o sentimento de que eu preciso ser melhor. Glória a Deus. É um aspecto do avivamento também. Então uma liderança que tem isso, ela vai influenciar a igreja a querer ser melhor. Ok, verdade. Ela vai influenciar. Porque eu acredito que aquela frase que dizem que exemplos arrastam, ela é real. E eu acredito que o poder também impacta. Verdade. Então a igreja, ela precisa se despertar, sim, porque ela não pode só depender do pastor. Ela não pode. Porque uma das coisas, às vezes, eu estava estudando recentemente sobre o aprendizado de um cristão. Quando ele é só dependente de aprender de outros, se ele não tiver o cuidado, ele pode aprender errado. Olha só, muito bom. Então ele precisa também buscar entender, compreender e aprender, e não depender somente. Um autodidata, né? E isso é um erro, às vezes. A igreja é muito dependente. E essa dependência, ela é boa e também ela é ruim. Por que ela pode ser ruim? Porque alguém que só depende de alguém para lhe ensinar, e quando é ensinado errado, aprende errado, é um problema. E no sentido da busca, meu irmão, a igreja ela precisa se despertar para ter vida em si mesmo. E existem apenas as únicas ferramentas que existem para a busca de um avivamento real, elas estão na Bíblia e elas são... Às vezes a gente fala, mas pouco que a gente vive. Vamos ser sinceros? Sim. O que mais a igreja fala é sobre oração, sobre jejum, sobre negar a si mesmo, né? O que mais a igreja fala sobre valorizar as escrituras, mas quanto se faz sobre isso? E vamos ser sinceros, meus irmãos, o que produz realmente avivamento é essa comunhão com Deus completa, na palavra, na comunhão de falar com Deus, aí vem a oração, na comunhão de conhecer Deus, aí vem as escrituras interagindo com a oração também, porque com a oração eu não só vou falar com Deus, mas vai chegar um momento que a minha intimidade é tão grande que Deus também falará comigo. Essas são as atitudes, então, que o irmão já tá trazendo essa necessidade. Acho que eu saltei na frente, né? Eu saltei na frente. Não tem problema. Até porque o irmão pode até tratar a segunda e a terceira junto, e a gente vai bolando aí, porque tá tudo na conexão, né? Porque, irmão, há uma necessidade de busca da igreja atual de um avivamento, ou de um reavivamento. Por quê? Porque a gente vai ver a história da igreja. Sempre foi assim, né? E a gente vai ver que sempre quando surgiu, até me arrepiei aqui, ó, e o Hernandes Dias Lopes fala isso, sempre que surgiram crises, foi necessário a igreja surgir avivada. Quer ver, ó? Eu vou ler uma parte aqui do livro, muito rápida. Os avivamentos sempre aconteceram em épocas de crise. Verdade. Em tempos idos em diversas nações, quando tudo parecia perdido, assolado, cinzento, Deus manifestava-se prodigiosamente, contrariando todas as expectativas agourentas e evidenciando o poder do seu braço onipotente. Quando o solo ressequido bramava por água, Deus derramava torrentes sobre a terra seca. E ele cita Isaías 44:3, que você citou ali. Quando a igreja na sua jornada histórica se mostrava enfraquecida, falida, desacreditada, sem poder, e todos os meneavam a cabeça profetizando o seu fim irreversível, Deus a reerguia das cinzas e colocava na terra como coroa da glória. Por quê? Porque Deus sempre despertou a igreja para que a igreja retornasse aquilo que Deus sempre disponibilizou para a igreja. Porque houve muitos momentos na história que a igreja abandonou os princípios. E Deus sempre chamou a igreja. E eu vejo, irmão Elton, hoje Deus chamando ainda a igreja. E bramando e dizendo. Porque quando a gente vê lá no Novo Testamento Jesus citando a parábola das 10 virgens, olha só, 5 não entraram porque não tinham azeite. E 5 tinham um pouquinho para se manter de reserva. Então ali Jesus está mostrando nos últimos dias. E quem é que tem? Quem compra? Porque elas compraram azeite. Elas não tinham azeite do vaso, né? Interessante. Não tava do vaso, né? Elas tinham azeite sobre as lâmpadas, mas não tinham azeite do vaso. E acabou, né? O aspecto da escola dominical. Então a gente vai ver a necessidade. Porque a necessidade de se comprar cada vez mais. Eu sei que a gente fala o azeite, símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo está aí disponível para a igreja. Está aí disponível para encher a igreja, transbordar a igreja. Mas a vida real em Deus, ela vem pelo Espírito Santo, interagindo no espírito do homem. Mas ela vem de alguém que busca comunhão com Deus também. Porque sem buscar comunhão com Deus, irmão Elton, não tem como haver uma igreja na dimensão que agrada a Deus.
na dimensão que interage com Deus, que interage com o céu interagindo com a terra. Já pensou Aleluia. nisso? Nossa. Jesus na oração do Pai Nosso, que venha o teu reino, que se faça a tua vontade, assim como ela é feita no céu. Aleluia. Então é forte isso, entendeu? E é uma necessidade, meus irmãos. Há uma necessidade de despertamento, sim, para valorização de coisas que deixaram de ter valor. Uhum. Eu vejo, deixa eu acrescentar aqui, irmão, Sim, por favor. à vontade. A sociedade, irmão, ela é formada, podemos dizer assim, né? Sim. Nós temos aí o mundo físico da sociedade e nós temos o mundo espiritual. Queira ou não, esse mundo espiritual ele existe, é real, a Bíblia nos dá base para isso. Mas o fato é, meus irmãos, que em meio a tudo isso está a igreja, que é o que nós estamos comentando aqui. E toda vez que a igreja ela perde o seu papel como igreja salva, tá? Não estou falando como igreja instituição religiosa. Quando ela não desempenha o seu papel, é aí que vem as crises. Deus permite que as crises... Não como igreja denominação, para alguém entender, Exatamente, né? Nós estamos falando como igreja salva aqui, né? Não igreja A, B, C, ministério. Não, Lógico. como igreja salva. Quando ela não desempenha o seu papel, e ela tem dois papéis dentro desse mundo aqui. Um é colocar marcos morais sobre a sociedade. A igreja ela Olha tem só, estamos exatamente aprofundando, esse espectro de colocar marcos morais, princípios, doutrinas, dogmas bíblicos, sabe, meus irmãos? Não são de homens, mas que rege a sociedade. Mesmo no mundo pecaminoso, mas que rege a sociedade. E quando a sociedade, meus irmãos, ela não é influenciada por essa igreja, então Deus permite, né? Nós usamos aí um termo dentro da batalha espiritual, que é um outro assunto, a legalidade satânica, né? Deus permite, então, meus irmãos, que o diabo atinja o caos sobre aquela sociedade, para que essa igreja venha se despertar e buscar novamente e desempenhar aquilo que foi proposta. Então a igreja ela tem dois papéis, colocar esses marcos e batalhar espiritualmente. Ela precisa andar com esses alinhamentos. Tanto, meus irmãos, que nós temos dentro de uma sociedade, nós temos o quê? Nós temos a política, nós temos a cultura e nós temos a religiosidade. Só que a igreja, ela está acima disso. Ela está acima dessa situação, desse contexto todo, e ela só consegue manter o seu papel como igreja quando ela está avivada. Toda vez que ela perde o seu avivamento, meus irmãos, que ela também se anda conforme o mundo, ou anda conforme os costumes do mundo, conforme os costumes... Ela fica muito parecida com o mundo. Exatamente. E aí, meus irmãos, é onde o diabo ele acaba criando caos, porque sabe que na guerra, uma das formas de tu apavorar a pessoa é com medo, com caos, né? Às vezes nem tá tudo aquilo, mas tu manda a notícia ruim, e aquilo acaba criando o pânico, ele é uma das armas que o diabo usa, né? Só que quando a igreja ela está na sua posição, meus irmãos, ela consegue no mundo espiritual atingir essas hostes infernal e as coisas vão colocando-se em ordem espiritualmente, né? Aí eu exalto essa questão toda, né, entre parênteses, uma palavra, né, que até eu e o irmão Isaías ficamos de fazer um vídeo, né, e estamos aí no ensaio ainda, né, sobre a questão de mentalidade, irmão Reinaldo, né, porque a mentalidade, que é a mente do homem, que dá o comando a tudo, etc e tal, falando aqui da mentalidade espiritual, né, ela é subordinada às razões de Deus. Exato. Então, quer dizer, nós vivemos hoje numa sociedade que tem dois tipos de mente. Pode colocar aí a mente religiosa ou a mente comum, tanto faz. Mas a mente religiosa, porque todos nós somos religiosos, entre aspas. Tudo bem, salves aí o ateísmo ali, alguns ateus, tá tudo De certa forma, ele tem uma certa religião, ainda que ele não admita. Exatamente. Mas que sentido aí? Me dá aí agora. Vai lá, porque O ateu? O ateu, ele não é religioso, então, mas ele crê em alguma coisa. De que formas aí? Vamos lá. É que assim, como é que eu digo religioso? Por quê? Porque o religioso, na verdade, religioso a gente usa a expressão mais no mau sentido do que do bom sentido, Perfeito, né? com certeza. Ainda que necessariamente não totalmente fechada, ela é negativa. Entendi. Mas nós cristãos a gente usa muito no lado negativo, né? Aquele religioso legalista e tal. Mas a religião até, se a gente for olhar a palavra religião, é religare. Significa religar o homem com Deus, ligar o homem com Deus. Então, é uma expressão boa, mas a gente enxerga de um lado ruim, né? Mas desse lado ruim, então, eu vejo o ateu, porque ele é tão convicto de provar o contrário, que o próprio ateísmo se torna um Deus dele. É uma crença, né? Porque ele cava, como o cristão às vezes quer, porque Deus não quer que ninguém prove que ele existe. Exatamente. Deus quer que creia nele. Só que às vezes o cristão ele tá tão esforçado em querer provar pela ciência, até escreveram livros que foram reprovados. Eu tenho um livro e depois eu descobri que foi reprovado, eu não sei qual é que é, que tentaram mostrar em algumas coisas que Deus existe, alguns acontecimentos e tal. Faz parte, a gente tem um sentimento e quer fazer com que as pessoas entendam isso. Mas Deus não se preocupa com isso. Agora, o ateu, ele quer fazer o lado oposto. Ele quer provar realmente que Deus não existe. Exato. E aí ele cava. E tu vai ver que o ateu conhece muito bem a Bíblia, porque um ateu de verdade mesmo conhece a Bíblia. Tem que conhecer. O que diz que é ateu e não conhece a Bíblia não é ateu, é apenas um charlatão do À ateísmo, toa, é uma toa. Então se torna uma religião, porque aquilo possui ele. Ele pensa naquilo, ele dorme com crê aquilo, naquilo, né? ele estuda aquilo, ele respira aquilo e ele crê naquilo. Então é uma religião. Perfeito. Então veja, nesta condição, amados, né, nós já vemos um tipo de mentalidade. Agora, a mentalidade universal, partindo da perspectiva de Deus, era que toda a sociedade, todos os povos dentro desse avivamento, né, possuísse uma mentalidade sobrenatural cristã, aonde o advento, o trono dessa coordenação mental, seria o Espírito Santo, uma voz ativa dentro do interior do homem. Ok, agora, devido a essas questões, amado, né, nós temos aí pessoas morrendo. Porque você morre quando Deus não está no teu cenário. Você dorme, né, um sono profundo, e você só é despertado quando Cristo te resplandece, ok? Agora veja, amado, que interessante essa questão do Reinaldo,
onde ele fala, e aí junta contigo, essas questões da necessidade ali, porque veja, o William Seymour, né, aquele pregador avivado, pentecostal, filho de escravo, 35 anos, estudou aos pés do, como é que é, o Charles Parham. Nós não queremos tornar a história, o irmão, nós temos um professor aí, futuro de história aí, mas veja, eu achei interessante, lendo a biografia mais uma vez, nunca parei para pensar, nunca vi alguém dizer, e se alguém disse e não me fez percebido, que o William Seymour, ele era tão avivado, que ele não dependia, além de crer, ele não dependia das línguas estranhas para se manter avivado. O homem pregava sobre línguas estranhas, doutrinava, glória a Deus, biblicamente, que línguas estranhas é a comprovação de que você foi batizado com o Espírito Santo, porém ele não falava em línguas estranhas. Foi falar depois de um ano lá para frente, depois dessas questões dele virar um líder, né, da igreja, Rua Azul, etc e tal. Mas interessante que algumas pessoas, usando esse exemplo, meus irmãos, algumas pessoas, irmão Isaías estava com a palavra, irmão Isaías, tem algumas pessoas, vamos tirar para os irmãos aí, né? Algumas pessoas têm, por avivamento, o falar em língua estranha. Certo ou errado? Ou mais ou menos certo? Como é que os irmãos enxergam essa questão? Não, o irmão falou língua estranha lá, irmão, não está avivadão. Eu não vou falar só vamos falar aqui dos dons de uma forma um pouco mais, não especificamente cada dom aqui, mas de uma forma mais completa. Okay. Na verdade, as pessoas têm essa ideia que a manifestação dos dons é um avivamento. Só que a manifestação dos dons, meus irmãos, ela é uma consequência do avivamento. Já muda, né? É uma consequência de um avivamento. Ela é um efeito da causa. E Paulo ele vai mostrar que pode acontecer algumas manifestações aonde não necessariamente seja um avivamento. Paulo vai colocar isso em Coríntios, ali, né? Sei que o contexto aqui é bem amplo, né? Mas sabe, irmão, Reinaldo, eu diria, não perde o raciocínio, que eu diria que também os dons, eles são a capacitação para cumprir o avivamento. Exatamente. Nós vamos ter dons espirituais, vamos ter dons ministeriais, vamos ter dons de Romanos, né? Dos dons de serviços. Então, eles são o quê? Uma consequência daquilo que realmente Deus está agindo, né? Então, qual é a essência? O que a Bíblia nos torna como essência do avivamento? Essência, a palavra. Precisa ter a palavra. Né? E aí nós vamos encontrar no nosso dia a dia das igrejas. Às vezes acontece esse derramamento aí, que seja do Espírito Santo, né? Mas não se vê a essência da palavra. E aí o que acontece? Eu gosto de usar aqui um dom da profecia, né? Que é um dom que as pessoas gostam e ele é bem questionável. E a Bíblia fala que nós temos que julgar a profecia. Não julgar o profeta, né? Mas julgar a profecia. Conteúdo, né? Às vezes, meus irmãos, diante dessas situações, por não haver esse embasamento da palavra, essa origem do avivamento real, acontecem alguns movimentos que não são cristocêntricos, não são bíblicos. E aí, meus irmãos, nós vamos tendo esse choque. E aí nós vamos encontrar aquilo que o irmão Isaías falou. A necessidade de alguém compreender as escrituras, ler, se exaurir. Mas aí eu te pergunto o seguinte, então, os avivamentos que centram como resposta do avivamento à questão dos dons, principalmente... São manifestações, né? Exato, principalmente a profecia e o dom de língua estranha são dons aparentes, elas estão emocionalmente, é verdade que estão ali naquele processo, é difícil, mas... Reformula a tua pergunta, por favor. Não entendeu a pergunta, irmão Isaías? Se eu entendi, o irmão estava querendo dizer assim... é realmente um avivamento esses acontecimentos, assim? Não, ou é uma emoção? Não, eu creio que você... Vamos por parte, Não, para aí, deixa eu melhorar. Eu acho que tu não fez a pergunta bem. Não, a pergunta eu entendi a pergunta, tu quer saber se todos esses acontecimentos são avivamentos? Não. Ok. Mas eu acho que seria injusto a gente julgar isso. Vamos tornar mais bíblico, então. A igreja de Coríntios, o problema dela, que daí fica mais doutrinário, ela era problema de emoção, porque... Os dons eram espirituais, mas eles eram carnais. Eles estavam avivados nessa questão? Os dons, eles têm um propósito, né, irmão? Os dons, eles têm um propósito. É isso que eu quero entender. E o propósito é o quê? É edificar a igreja, é orientar a igreja, é abrir os olhos da igreja, só que a igreja de Corinto, eles tinham todos os dons, porém eles eram carnais. Olha aí, esse é um problema. Então, eles não eram avivados de fato. É que assim, ó, essa parte de dons é bem complexa, né? Sim. Mas assim, faltava a palavra lá. Eu gosto de tratar Coríntios, Âncora pergunta. Tá, não? Faltava a palavra na igreja de Coríntios? Vamos de novo, então. Eu gosto de tratar essa questão de Coríntios junto com Efésios 4:13 ali, que fala dos dons. Então, o que rege a igreja? Biblicamente. O que aperfeiçoa a igreja? Palavra. O que aperfeiçoa a igreja é a manifestação dos dons de Efésios. A Bíblia fala. Sem palavra. O aperfeiçoamento dos dons de Efésios. O que são os dons de Efésios? Irmão Reinaldo, só um pouquinho, vamos trabalhar esse negócio. Calma, deixa eu terminar meu raciocínio aqui, irmão. Só um pouquinho. Okay. Tá? Então, quais são os dons de Efésios? Apóstolos, evangelistas, doutores, mestres, né? Acho que faltou um, né? Mas tudo bem. Então, esses dons, a manifestação desses dons dentro do corpo, causada por um avivamento, né? Paulo vai começar lá em Efésios 2, que nós estávamos mortos. A manifestação desses dons vão aperfeiçoando a igreja. A manifestação dos dons de Coríntios, eles vão propagando o nome de Jesus. Então, quando alguém chega numa igreja e vê alguém profetizando, ou vê alguém sendo curado, ou vê alguém... ela é impactada por aquilo, de certa forma. Curiosa, ou impactada, de repente, se ela for alcançada pela cura, vai ser curada. Então, os dons de Coríntios, por isso que a Bíblia vai falar, eles são de acordo com o Espírito Santo. Eles acontecem exatamente para que o nome do Senhor venha a ser propagado. Porém, o que acontece? Como é que eu identifico o que é verdadeiro avivamento e o que não é? É quando há uma essência da manifestação real do Espírito Santo, pela palavra de Deus.
pela uma igreja que tem a comunhão com Deus, aí não é que eu vou estar julgando se aquilo é de Deus ou não, mas a sua atitude daquela igreja vai manifestando se aquilo provém de Deus ou não. No caso de Coríntios, como agora vamos voltar a chegar para Coríntios. Então, É o contrário. Exatamente, Paulo o que ele vai? Ele vai exortar. Ele não vai exortar o dom, né? Mas a manifestação do dom daquelas pessoas que a sua vida não estava condizente para elas. E as emoções que não sabiam lidar com o dom. Exatamente. Então, e aí é que é uma linha que nós costumamos chamar muito tênue, né? Próxima, assim, entre a emoção e essa questão. E aí, irmão Reinaldo, dá um risco. Por quê? Porque o dom não necessariamente amadurece as pessoas. Porque o dom, ele é uma ferramenta de Deus. Ele é de Deus. Ele tem um propósito. Mas o amadurecimento, ele vem na busca constante do desenvolvimento do que Deus tem te revelado. E nem todos que recebem dons desenvolvem o seu caráter em Deus. Porque não Porque é eles nem permanecem dele. meninos. A Bíblia usa que não é nem dele. Isso, dom, então não. o dom, ele glorifica a Deus. Só que o dom, ele gera um propósito que Deus quer. Mas as pessoas, ou um movimento, uma igreja que tem diversas manifestações de dons, não quer dizer que aquela igreja em si está viva. Exatamente. Mas é o propósito de Deus. Irmão Isaías, eu simplifico essas questões da colocação dos irmãos, é isso que eu queria, mas deixando o Reinaldo terminar ali, como o Reinaldo fez e fez bem, que eu queria dizer o seguinte, que os dons, tudo na Bíblia só funciona com a mentalidade espiritual. Os dons não têm, os dons têm o ofício de crescimento para a igreja, mas ele só funciona com a mentalidade certa. Não dá problema. Não dá problema. Agora, porém, como o Reinaldo disse, olha o 1,15 ali que diz de Filipenses 1,15. Verdade é que também alguns, e aí fala da pregação, né, Dom? Alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Veja que nós temos duas qualificações aqui. O problema não é a palavra, mas é a mentalidade. Alguns pregam O exercício, né? Exatamente. Então o problema sempre foi o homem. homem. O dom de Coríntios era um sinal de avivamento se elas tivessem antes disso a mentalidade na palavra, como o Reinaldo nos trouxe. Esse foi o defeito. E com certeza eles foram iluminados para isso. Perfeito. Mas Até não foram porque em Paulo busca não disso. proíbe, né? Nenhum dom foi proibido ali. Tanto que Ele tem um apenas- momento ali que Paulo repreende eles e fala que eles deveriam ser como meninos na pureza. Perfeito. Agora, quando fosse na maldade, eles deveriam ser como pessoas adultas amadurecidas. E aí tem toda uma explicação ali. Mas aí ele começa a exortar eles, por quê? Porque no meio do culto os dons eram lícitos, só que eles não coordenavam com a interação do espírito deles, com o espírito que Deus Própria colocou ordem, neles, né? e aí gerava uma bagunça. E não era aquilo que Deus queria. Deus não glorificava o nome dele naquilo. Mas o dom era de Deus. Só que a mentalidade deles, aí usando a tua linguagem, não estava sendo preparada. E aí o apóstolo Paulo tinha que exortar eles para quê? Para que eles acordam. Uma mentalidade carnal ainda, né? E aí nós vamos entrar naquilo que nós começamos lá na parte estimológica do nosso assunto. Nós falamos aqui que o avivamento ele é tornar vivo. Então, tipo assim, qual a situação de Coríntios, falando sobre essa igreja especificamente, né? Para não falarmos, quem sabe, de A, B ou C hoje. Mas qual a situação de Coríntios? Eles estavam, alguns pecados estavam sobre eles. Ou seja, isso leva a entender que eles estavam mortos. Que complexo, né? Leva a entender que eles estavam mortos espiritualmente, né? Eles têm, através do dom, estavam dando vida para outros, mas estavam mortos em si mesmos. Exatamente. Aí que tá. Então Deus queria trazer o quê? Um avivamento neles primeiro, né? E aí Paulo vai vir com uma palavra bastante dura, exortativa, tratando a respeito de casamento, tratando a respeito de relação, tratando a respeito de várias coisas que para eles, por eles estarem mortos, eles não conseguiam se enxergar no seu estado natural, assim, espiritual.